E vamos seguir com a primeira questão da monitoria 5 de circuitos elétricos 2. Então, ele te dá esse circuito e pede para você determinar o V de t, dadas essas condições todas, e o IS de t sendo 2H. É importante você já deixar a transformada de Laplace desse IS de t e verificar também que IS vai ser o I mais o J, e portanto, Izão de S vai ser Izão mais J. Então, fazendo análise de malhas, você vai ter um I1 e um I2, e daí você nota, né, que o I1, nesse caso, vai ser o próprio IS, e o I2 vai ser o próprio J. Então agora podemos montar uma equação da malha direita, mais especificamente. Então vamos fazer o R J menos Izão S mais SL J menos a condição inicial LJ0 menos mais RI mais J sobre SC mais a condição inicial. Tudo isso é zero, então note que essa primeira parte que multiplica o resistor adveio dessa nossa consideração, e agora é só fazer a substituição das variáveis pelos seus valores correspondentes e isolar o J. Então vou isolar antes de fazer as substituições. E é claro, né? Esse I, na verdade, ele vai ser IS menos J. Então você vai ter um R mais SL menos R mais 1 sobre SC. Tudo isso multiplicando o J. E os termos residuais, que não multiplicam J, vão ser R menos R, está multiplicando o IS, e as condições iniciais. E por hora temos isso, e agora basta fazer a divisão. Então você vai ter um R mais SL menos R mais 1 sobre SC. E aí vamos fazer então a substituição de cada uma dessas variáveis pelos seus valores. O J0 menos é 0, Rzão é 13 e R é 1, portanto você vai ter 2 sobre S, que o Izão de S vai ser 2 sobre S, menos 2 sobre S. 3 menos 1, mais 2S, mais 2 sobre S. Você percebe que é possível cancelar o 2, né? Porque aqui você vai ter 4. 4 menos 2 dá 2. Então ficamos com 1 sobre S. 1 mais S mais 1 sobre S. Multiplico em cima e embaixo por S, você vai ter 1 sobre S2 mais S mais 1. E esse aqui é, portanto, o valor do seu J. Como nós o relacionamos com o V de t, né? Pela relação constitutiva do capacitor. Então temos um J descendo aqui, de modo então que vamos ter J igual a C dV dt. Vou aplicar Laplace, C que multiplica SV menos V0 menos, e é com essa equação que eu vou determinar o nosso Vzão. Então vamos isolar o V, vai ser J sobre C mais V0 menos, tudo isso dividido por S. Então você vai ter 1 sobre S2 mais S mais 1, dividido por meio, mais 2, tudo isso dividido por 1 sobre S. Certo, então você vai ter 2 sobre S, dividido por S, dividido então por S2 mais S mais 2 sobre S2 mais S mais 1. Certo, agora que encontramos o nosso Vzão, somos capazes de encontrar o Vzinho de t. Para isso você vai precisar se utilizar dessa transformada, se você não tem uma calculadora que faça transformadas ou antitransformadas de Laplace. Então vamos fazer. Então aqui você pode reescrever o numerador dessa maneira. E, portanto, você vai ter 2 sobre S, que multiplica 1 mais 1 sobre S2 mais S mais 1. Certo, e vamos continuar aqui embaixo. Você vai ter 2 sobre S, fazendo a distributiva, mais 2 sobre S, que multiplica S mais meio ao quadrado, 3 quartos. E aqui eu posso utilizar uma diferença de quadrados, e você, na verdade, tem isso aqui. S mais meio ao quadrado menos raiz de 3J sobre 2 ao quadrado. Bom, então você vai ter 2 sobre S, mais 2 sobre S, que multiplica S mais meio, mais J raiz de 3 sobre 2 e o conjugado desse complexo. Certo, e por isso que nós vamos precisar utilizar uma das linhas da nossa tabela de transformadas e antitransformadas. Certo, então você continua com aquele 2 sobre S, mais A sobre S, mais Z sobre S mais meio, menos J raiz de 3 sobre 2, mais Z asterisco, S mais meio, menos, mais J raiz de 3 sobre 2. Certo, e aqui eu vou reescrever só por uma questão de preferência. S menos meio mais J raiz de 3 sobre 2 e faço o mesmo para Z estrela. S menos meio menos J raiz de 3 sobre 2. Certo. Para você descobrir o A, você vai usar o cover-up method, e consiste em tirar esse S e substituir as ocorrências de S por 0, né? Então você vai ficar com meio mais J raiz de 3, tudo isso sobre 2, está multiplicando meio menos J raiz de 3 sobre 2. Isso vai ser quadrado do primeiro menos quadrado do segundo, então vai dar 1 quarto mais 3 quartos. Ou seja, o A vale 2. Em princípio você vai ter 4 sobre S, porque você vai unir 2 sobre S com o A sobre S, só que o A vale 2. E agora resta descobrir quanto que vale o Z.
Bom, novamente, vamos utilizar o Cover-Up Method. Então você vai ter 2 sobre S dividido por... Bom, como eu estou interessado em descobrir o Z, eu tomo essa parcela aqui, então S mais meio, mais J raiz de 3 sobre 2, e faço meu S ser igual ao menos meio mais J raiz de 3 sobre 2. Certo, então com isso eu vou ter 2 sobre menos 1 mais J raiz de 3, tudo isso sobre 2, que no fim do dia pode ser reescrito, na verdade, como 1 ângulo 120. E se você substituir o S por menos meio mais J raiz de 3 sobre 2, vai cancelar o meio, né? Vai ficar com J raiz de 3. Na prática, isso é 2 sobre raiz de 3, e o J, ele é 1 ângulo 90. Então você vai ficar com menos 120 graus, menos 90. Ou seja, 2 sobre raiz de 3, menos 210. Só que isso é equivalente, pelo círculo trigonométrico, a um ângulo de 150 graus. Então descobrimos o módulo de Z e descobrimos a sua fase. Era exatamente o que precisávamos ali para o θ. Temos o ômega, temos o A e temos o módulo do Z. Então, esses 3 pontinhos representam essa parte aqui do retângulo e, portanto, a nossa antitransformada disso vai resultar em 4h de t mais 2 vezes o módulo de z, que acabamos de descobrir ser igual a 2 sobre raiz de 3. E olhando ali para a nossa relação, t elevado a 0 dividido por 0 fatorial multiplicado por e a menos meio de t, que é o nosso a vale menos meio, multiplicado por cosseno de raiz de 3 sobre 2t, mais a nossa fase, que é de 150 graus. E, portanto, para reorganizar isso aqui de forma mais adequada, vai ter um 4h de t, mais 4 sobre raiz de 3, e a menos meio de t, cosseno do raiz de 3 sobre 2t, mais 150 graus. Então, se você tiver uma calculadora, ela não vai te jogar esse resultado de imediato, você vai precisar lançar a mão de algumas fatorações trigonométricas. Mas, fazendo pelo método prático, você já chega no resultado de forma imediata. E é claro, você poderia colocar o 4 em evidência e deixar a sua escrita mais limpa. Certo, e agora podemos seguir para os próximos problemas, que vão versar basicamente sobre análise nodal e análise de malhas. Então, nesse caso, vamos lidar com uma análise nodal. Ele pede para você determinar o VAB, e o VAB vai ser a diferença dos potenciais VA menos VB. Então, aplicando a análise nodal para o nó A, menos Izão de S, uma vez que ele está entrando, mais S1 VA, a condição inicial dele é dada, então menos 1 vezes 1, mais VA menos VB sobre 1, tudo isso é 0. E agora, montando a análise nodal para o nó B, VB menos VA sobre 1, começando pelo resistor, mais S2 VB menos 2 vezes 0, por causa da condição inicial ser nula, para o segundo capacitor, menos RV1. Interessante notar, né, que o V1 é o VA, porque se colocarmos um terra, você vai ter o V1 sendo exatamente o potencial do ponto A, e portanto, como V1 é igual a VA, implica que VA é igual a V1. E por essa razão eu não vou colocar V1 aqui, mas sim VA, né? E pronto, agora você só precisa determinar a equação matricial que descreve esse sistema de equações. Então, para a variável VA, você vai ter o S mais 1, e para a variável B, menos 1. Para a segunda equação, você vai ter menos 1 menos R, 1 mais 2S. Isso vai ser igual a S mais 1 e 0. Bom, para determinar VA e VB de forma conjunta, você pode lançar a mão da inversão de matriz 2 por 2. Então, VA sobre VB vai ser 1 sobre o determinante, 2S2 mais 3S mais 1, menos 1 menos R. Inverto os elementos da diagonal principal, 1 mais 2S, S mais 1, e troco o sinal dos elementos da diagonal secundária, multiplicando, portanto, com as nossas condições iniciais e resposta forçada. E agora, simplificando o nosso determinante, vamos ter 2S2 mais 3S menos R. Posso jogar esse elemento para fora, que ele vai aparecer em ambos os elementos da nossa matriz coluna, e ficamos com 1 mais 2S, 1 mais R. Para definir o nosso E0, basta fazer VA menos VB. O termo comum IS mais 1 sobre o determinante fica em evidência. Basta fazer, então, 1 mais 2S menos 1 menos R. O R é definido pelo próprio enunciado como menos 4. Então, você vai fazer IS mais 1, 2S2 mais 3S mais 4, 2S mais 4. E isso consta na alternativa A de fato. Seguindo para o próximo problema, novamente você vai se utilizar da análise nodal. Vamos começar então pelo nó 1. Corrente entrando então é menos Izão de S, mais S, C, E1. Não temos condições iniciais, mas podemos fazer de forma totalmente literal com as condições iniciais. Então, SV0 do primeiro capacitor, mais
mais E1 menos E2 sobre SL mais o IL 0 menos sobre S. Tudo isso é zero. Para o segundo nó, você tem que trazê-lo para cá e fazer o mesmo procedimento. E2 menos E1 sobre SL menos IL 0 menos sobre S. Eu estou adotando uma corrente desse indutor dessa forma, né? Menos o vinculado que está entrando. E esse Vzinho, na verdade, ele é o próprio E1, né? Então podemos trocar o V por E1 e, portanto, o Vzão é o próprio Ezão de 1. E, finalmente, o resistor, E2 sobre R. Tudo isso é zero. Bom, fazendo a equação matricial, vamos colocar primeiro os coeficientes do E1, 1 sobre SL mais SC, e do E2 você vai ter menos 1 sobre SL. Para a segunda equação, você vai ter menos 1 sobre SL menos GM para o E1, para o E2, 1 sobre SL mais 1 sobre R. E1, E2, Izão de S, mais C, V0 menos IL 0 menos sobre S. E, finalmente, o IL de 0 menos sobre S. Ele pede para você determinar o Y, e o Y acaba sendo, então, menos Gzinho M mais 1 sobre SL. Bom, aqui vamos precisar das equações de análise de malha. Já temos desenhado aqui o circuito com os sentidos adotados, então vamos começar por I1. Então, você vai ter menos Ezão de S, mais R I1, mais I1 menos I2 sobre SC. Novamente, você poderia ou não colocar as condições iniciais, não vai fazer diferença, porque a nossa análise é voltada à matriz à esquerda. Nesse caso, eu não vou colocar as condições iniciais para nos poupar tempo. E por hora você finalizou a primeira equação. A segunda equação diz respeito a I2 menos KI. Só que esse I, ele vai coincidir com o I1, e portanto, o Izão coincide com o Izão 1. Ótimo, agora você tem como construir a equação matricial, R mais 1 sobre C, para a primeira equação em relação a I1, para I2, menos 1 sobre SC. Para a segunda equação, I1 tem menos 1 sobre CS, menos K, e para o I2, 1 sobre SC mais E. I1 e 2, tudo isso é igual ES e 0. Então, para definir o valor de B, acabamos de defini-lo como sendo igual a menos K mais 1 sobre SC. E consta na alternativa A mesmo. Bom, próxima questão de Ampiop. A primeira coisa que você deve fazer é marcar como tem um fio ligando a saída ao polo negativo. Você coloca um V0 ali também. O curto virtual nos diz que o polo negativo tem o mesmo potencial do polo positivo e, portanto, esse nó 2 acaba tendo potencial V0. E agora basta você escrever as equações de análise nodal. Vamos começar pelo nó 1. Então você vai ter V1 menos Vs sobre R1. Uma que é o terra. Você tem um acréscimo de potencial. Esse potencial aqui é o Vs, né? E aí você vai fazer a diferença para ter uma corrente que sai do nó 1. Por isso que fica V1 menos Vs. E aí procede com os demais ramos. V1 menos V2 sobre R2, mais, agora para o C2, SC2, V1 menos V0, tudo isso é zero. E agora, para o nó 2, você vai ter V2 SC1, mais V2 menos V1 sobre R2, e essa é a sua segunda equação. Agora, note que a equação matricial do enunciado lida com V0, só que V0 é o próprio V2. Então, ao montarmos a nossa matriz, olhamos para os coeficientes do V1, agora para o V2, que é o V0, menos R2, menos SC2, temos V1, V0. Para a segunda equação, menos 1 sobre R2. E para V2, SC1 mais 1 sobre R2. Tudo isso é igual a Vs sobre R, 1 e 0. Então, se você comparar a equação matricial do enunciado com a que nós obtivemos, tudo está batendo de fato. Então, o nosso A ele vai ser o termo que está somado a 1 sobre R1 ou igual ao termo que está negativado ali na primeira linha, segunda coluna. Então, o seu valor de A vai ser 1 sobre R2 mais SC2. E de fato, né, 1 sobre R2 mais SC2 é o valor do seu A. Bom, mais uma questão de análise de malhas. Vamos começar então com I1, sinal de menos ali do gerador, o resistor, o capacitor, e aqui você vai levar em consideração as duas correntes. Então você vai ter menos Ezão de S, mais R1 I1, mais I1 sobre SC, mais condição inicial, V0 menos sobre S, mais I1 menos I2, R2. Tudo isso é zero. Para a segunda malha, você vai ter R2, I2 menos I1, mais S, L, I2 menos L, condição inicial, J0 menos. Tudo isso é zero. Nós podemos já montar a nossa equação matricial, levando em consideração os coeficientes que multiplicam I1 e I2. No primeiro momento você vai ter R1 mais R2, mais 1 sobre SC para o I2 menos R2. Temos I1 e I2. Para a primeira equação, os termos residuais vão ser ES menos V0 menos sobre S. Para a segunda equação, você vai ter menos R2
e tão somente multiplicando o I1 e o I2, R2 mais SL. E do outro lado ficamos com LJ0-. Só que o enunciado pede para que V0- seja V0 e o J0- seja J0. E agora nós somos capazes de responder quanto que vale B. O nosso B vale R2 mais SL, ok? O nosso C e o nosso D são os elementos da matriz coluna do lado direito. C, portanto, vai valer ES menos V0- sobre S. E o D, LJ0. E isso consta também na alternativa A. E bom, para resolver a próxima questão, você vai precisar dizer que J é I2. É só ver pelo desenho mesmo. Sentido coincide, portanto, o J é o próprio I2. Para você determiná-lo no domínio do tempo, você vai precisar aplicar o teorema do RPS. E para isso, você vai precisar da sua equação matricial que já obtivemos. Então, eu posso me livrar desse passo intermediário. E certo. Aqui você vai precisar dizer que o seu S, na verdade, vai ser J ômega. O seu ômega é um termo que multiplica o T. Então, você vai substituir o S por J. O que a condição inicial para efeitos da aplicação do teorema do RPS vai para zero. E esse seu E de S vira um chapéu, da mesma forma que os dois valores de I. E agora é só fazer a inversão dessa matriz 2 por 2 e isolar o seu I2. Ou aplicar o Cramer para determinar o I2 logo de cara. Vamos seguir então com o Cramer. Né? Então você vai ter dois determinantes, o primeiro deles vai ser então definido por 3 mais 1 sobre S menos 2, e a segunda coluna você substitui por E chapéu, sendo que o seu E chapéu vai ser 2 faz 90, que na verdade é 2J e 0. No denominador você vai ter um determinante 3 mais 1 sobre S menos 2, menos 2, 2 mais 2S. Lembrando, né, que o seu S vai ser transformado para J. Então você vai ter um determinante 3 menos J, 2J, menos 2 e 0. Você segue ainda com 3 menos J menos 2, só repetir. Menos 2, 2 mais 2J. Então você vai ter 4J dividido por 6 mais 2, que dá 8, mais 4J menos 4. Logo você vai ter J sobre J mais 1. Em termos fasoriais, isso é um ângulo 90 e 1 sobre raiz de 2, ângulo 45. Então, vou ter raiz de 2, ângulo 45. Ou seja, o seu I2 de t, que é o J de t, vai ser raiz de 2 cosseno de t mais 45 graus. Isso corresponde à alternativa D, né, que é o valor exato, praticamente. E por fim, o último problema pede para você determinar a relação de V com os Is. Então veja, quando você escreve a equação da análise da primeira malha em I1, você vai ter menos ES mais R1 mais I1 menos I2 sobre S mais V0 sobre S. Né? E veja, isso aqui é justamente o seu V. Quando você percorre a malha com o I1 vai apontar para a seta da tensão e, portanto, você tem um mais V. E, portanto, o seu V é só isso mesmo. Diferença das correntes dividido por SC mais V0 sobre S. Você também poderia fazer pela análise de malha em I2, só que daí você teria um menos V é igual a I2 menos I1 sobre SC, menos a condição inicial, V0 sobre S. Multiplicando a equação por menos 1, você vai ter exatamente a mesma coisa, né? Então, tanto faz qual malha você vai utilizar para construir o seu V em função dos Is e da condição inicial também.